memória de Virgílio Gomes da Silva, desaparecido político. Então, esta é a 14ª audiência pública, 24ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, dia 21 de março de 2013, 10 horas e 30 minutos, a Assembleia Legislativa Auditório de Teotônio Vilela, para seguir a oitiva de depoimento sobre o caso de Virgílio Gomes da Silva, desaparecido em setembro de 69, complementando a 11ª audiência pública. Vai ser lido o memorial de Virgílio Gomes da Silva, depois formaremos a mesa com Antônio Carlos Fon, Celso Horta, Manel Cirilo, Hilda Gomes da Silva, Virgílio Filho e Domingos Galante. Então, com a palavra, a Vivian Mendes para ler o memorial de Virgílio Gomes da Silva. Bom dia a todos e a todas. Sou Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade de São Paulo. Virgílio Gomes da Silva, desaparecido de 29 de setembro de 1969, nascido dia 15 de agosto de 1933 em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Era militante da Organização Política Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. Virgílio Gomes da Silva era de origem humilde, nascido no Rio Grande do Norte. Junto à família, vagou por diversos pontos do país. Do Rio Grande do Norte, seu estado natal, tendo uma vida sem perspectiva, partiu para São Paulo. Chegando na capital paulista, trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e segurança de empresa. Por fim, comprou um bar, vendendo pouco depois. Em 1957, passou a trabalhar como operário da empresa nitroquímica. No mesmo ano, ingressou no PCB e passou a atuar no movimento sindical, mais precisamente no Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo. Como dirigente sindical, liderou greves importantes da categoria, numa delas, ao tentar paralisar a empresa Lutifalha, ele e um operário foram gravemente feridos por disparos efetuados por um dirigente da empresa. Após esse incidente, Virgílio passou a atuar apenas no sindicato, de onde saiu só em 1964, por ocasião do golpe. Por essa época, foi preso por 15 dias, 6 meses depois fugiu para o Uruguai, mas ficou por pouco tempo e logo retornando ao Brasil. Em 1967, fez parte da dissidência do PCB. Já na LN, partiu para Cuba, onde fez treinamento de guerrilha, entre os anos de 67 e 68. Em 1969, no mês de setembro, comandou a ação do sequestro do embaixador americano Charles Eubrink. No mesmo mês, foi preso pela Operação Bandeirantes, em São Paulo. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso no dia 29 de setembro de 1969, na Avenida Duque de Caxias, em São Paulo, por agentes da então Operação Bandeirantes, OPAN. Virgílio foi levado encapuzado à sede da OPAN. Lá foi vítima de torturas e serviços, tendo sido trucidado por seus algozes. Não por acaso, faleceu 12 horas depois de dar entrada no prédio da OPAN. No mesmo dia, foram detidos pela polícia sua mulher, Hilda, e 3 de seus 4 filhos. A esposa ficou presa por 9 meses, permanecendo incomunicável enquanto durou a prisão. Essas informações são do dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 64 a 85. Agentes policiais, Exército. Major Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão, Major Valdir Coelho, Capitão Benoni Arruda Albernaz, Capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirilo, Capitão Maurício Lopes Lima, Homero César Machado, Delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior, Sargento da PM de São Paulo, Paulo Bordini, Agente de Polícia Maurício de Freitas, vulgo Lungarete, Agente de Polícia Paulo Rosa, vulgo Paulo Bexiga, Agente da Polícia Federal conhecido como Américo, Delegado Raul Careca e Capitão da PM de São Paulo, Coutinho. Providências posteriores. Virgílio Gomes da Silva teve seu desaparecimento reconhecido como responsabilidade do Estado, conforme a Lei 9.140 de 95. Em 2010, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública pedindo declaração da existência de relação jurídica entre agentes do Estado que participaram diretamente na repressão e tortura e a sociedade brasileira,
assim como as vítimas da denominada Operação Bandeirantes, onde está incluso Virgílio Gomes da Silva. Na ação é pedido que os réus ressarçam o erário dos prejuízos causados pelos atos ilícitos que praticaram enquanto agentes públicos, uma vez que o Estado pagou indenização para muitos dos afetados pelo regime militar. Assim, o Ministério Público Federal... Só um minuto. Assim, o Ministério Público Federal quer que os agentes envolvidos devolvam os valores aos cofres públicos e que os mesmos sejam responsabilizados civil e administrativamente. São réus na ação os militares reformados das Forças Armadas Homero César Machado, Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão e Maurício Lopes Lima, e o capitão reformado da PM de São Paulo, João Tomás. Essa ação, além de demandar contra os acusados, também pede que a União e o Estado de São Paulo devem reparar danos imateriais, mediante pedido de desculpas formal a toda a população. Devem ainda, União e Estado de São Paulo, tornar públicas todas as informações relativas às atividades desenvolvidas na UPAM. Essa ação está inscrita sobre o número 0021967, 66.2010.4.03.6100 e encontra-se pendente de julgamento nas Cortes Superiores do STJ e STF. Então vamos suspender a tela e vamos constituir a mesa, né? Então, inicialmente queria convidar a dona Hilda para vir para a mesa. Vamos lá, deixa eu começar o dela. Celso Horta, Cirilo, vai sentando. Celso, senta aqui nesse lado, vamos formar. Isso, o Fon senta aqui. O Celso senta ao lado dele. Virgininho, aqui. Domingos Galante. Domingos Galante senta do lado do Virgílio. Aqui para vocês identificarem. Dona Hilda, esposa do Virgílio, Virgilinho, filho do Virgílio, Domingos Galante, Sindicato dos Químicos, Antônio Carlos Fon, jornalista, companheiro do Virgílio, Celso Horta e Manuel Cirilo. Então, Dona Hilda. Antônio Carlos Fon começa o depoimento. Meu nome é Antônio Carlos Fon, sou jornalista, tenho 67 anos, tinha 23 anos em 1969. Entrei para o Partido Comunista em 1964, em agosto de 64. E fui então para a LN, com a criação primeiro do Grupo Marighella, depois da LN, fui para a LN e recebi a minha tarefa, era para a área de informações, fui designado para a área de informações, como jornalista e repórter policial, eu convivia com e podia eventualmente ter informações que eram repassadas para os companheiros do GTA. O meu irmão, que também era da LN, foi quem me apresentou o Virgílio e o Manuel Cirilo, que
regime de clandestinidade estiveram em minha casa, hospedados em minha casa algumas vezes. Foi quando conheci também a minha companheira Hilda, que então grávida da Isabel, que esteve em casa alguns dias com o Virgilinho, com o Vladimir. Em casa o Virgílio era conhecido como Ricardo, não como Jonas. Como Ricardo, da mesma forma como o Mané, não era o Benê, era o Sérgio. No dia de setembro de 1969, curiosamente, eu estive até por volta das 4h30 da manhã, bebendo com 2 policiais no DOPS, um delegado, um
chamado que essas quatro pessoas assassinaram Virgílio Gomes da Silva sob tortura. Procedimentos de clandestinidade muito fortes. Eu acabei no dia 29, pela manhã, tinha um ponto, um encontro de rua, que a gente chamava de ponto, às 8 horas da manhã, na Rua Pinheiros, com o Francisco Gomes da Silva, o Davi, conhecido como Davi, que era o irmão do Virgílio. E nesse encontro, ao chegar, eu percebi que tinha repressão, nem cheguei a atravessar a rua, mas na hora que eu vi, estava grupo de policiais já me cercando, né? E eles tinham a informação a respeito de mim, em função de um detalhe que eu estava com o rosto machucado de um acidente que eu tive uns dias antes. E nesse detalhe eles me localizaram atravessando a rua. Talvez também eu devo ter olhado demais para o Francisco, alguma coisa assim. E eu sei que a hora que eu percebi que o Raul Careca, aliás, era o único policial que eu percebia, aquele horário da manhã, atravessando a rua e puxando uma arma em minha direção. Eu tentei correr na calçada ainda, só que na hora que eu vi alguém passou o pé e eu no chão, me dei conta, estava no chão, amarrado, logo em seguida dentro de um Fusca, no chão de um Fusca, com os pés dos caras em cima de mim. Eu sei que eu estou desembarcando na Operação Bandeirantes, imagino eu, ali pelas 8h30, 9 horas da manhã. A Operação Bandeirantes tinha uma técnica de receber que ficou muito forte na minha memória, que era montar um corredor polonês
embaixo do corredor polonês. E esse é um detalhe que eu acho super importante, que eu não ouço muito se contar, que é composto não só pelos tiras e torturadores, mas também por soldados que serviam e que faziam policiamento. Naquele momento, a Operação Bandeirantes, embora fosse dentro de uma delegacia de polícia e tivesse composta por delegados e investigadores, ela tinha a segurança do exército. Então, os recos, que chamavam de recos, eles faziam a segurança da Operação Bandeirantes. Então, era gente que estava servindo ao exército, né, que provavelmente existe hoje, que não tem nenhuma dificuldade de fazer depoimentos, porque não tem comprometimento direto, embora assistissem aquilo, vissem aquilo. Me lembro que na porta da sala, no Pau de Arara, na sala de tortura, quando o Virgílio chegava, e enfim, eu vou contar isso com mais detalhes, tinha um soldado, um moleque, 18 anos, que é a idade de servir no exército, tinha um soldado de arma na mão, fazendo guarda. Quer dizer, eu imagino que existem registros sobre quem servia ao exército naquele momento e dava guarda na Operação Bandeirantes. Embora fosse, vamos registrar, a Operação Bandeirantes, à época, era uma instituição informal, ela não existia formalmente. Eu não sei a partir de que momento, se é que ela veio a existir ou se ela já veio a existir na forma de doicode, uma instituição já dentro do exército. Só aí que ela, quer dizer, na verdade, a Operação Bandeirantes era uma ficção, formalmente, que eu saiba, um aspecto que eu acho super importante de ser lembrado nessas investigações que se faz hoje, que se quer levar à luz, quer dizer, fazia uma operação clandestina, o Estado brasileiro partia para uma operação clandestina, com apoio de empresários, com dinheiro que a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro, né? Então, enfim, descendo ali por volta das 8h30, 9 horas, eu desço e sou levado para uma sala que, na minha memória, era uma sala só, né? Uma sala onde a gente tinha o Pau de Arara. O FON acha que eram 2 salas, né? Que tinham ali na Operação Bandeirantes, que tinham o Pau de Araras. Pau de Arara, todos sabem, é um cano, né? Pode ser apoiado em alguns lugares, como o Dops era apoiado em cima de escrivaninha. Lá na Operação Bandeirantes tinha cavaletes para apoiar o Pau de Arara, né? Então é uma coisa muito simples, né? Eu fui levado para essa sala e fiquei sofrendo choques elétricos, pendurado no Pau de Arara, até o momento em que os torturadores se retiram pela porta aberta, bem de frente da sala que eu estava pendurado. Eu vejo o movimento de chegada do Virgílio. Eu conheci o Virgílio. Eu vejo o movimento, é um movimento de ele esperneando e os caras batendo nele, né? Que é o mesmo movimento de chegada de todo mundo ali, que é o corredor polonês, só que com o Virgílio, ele, uma disposição de resistência e de não submissão, diferente da minha, que era um moleque que, a hora que eu comecei a apanhar, já me dobrei a serviço, né? O Virgílio não, o Virgílio tinha uma disposição de resistência muito forte, e ele devolvia os pontapés que recebia e espancava do mesmo jeito com que ele conseguia, uma mão amarrada para trás, aliás, ele foi conduzido ali. Tinha um corredor de cerca de uns 4, 5 metros até chegar a essa porta da sala que eu estava pendurado e que eu vi o corredor. Então eu vi o Virgílio chegar, eu o conhecia perfeitamente. Eu vi o Virgílio chegar, demorou algum tempo para atravessar esse corredor, porque ele resistia e reagia. Daí ele gritava, a palavra é essa mesmo, vocês estão matando um brasileiro. E o tempo inteiro ele gritou isso, vocês estão matando um brasileiro, um patriota. E atravessou esse corredor e foi jogado no canto da sala onde eu estava pendurado. Aí os tiras se retiraram um tempo, muito pouco tempo, né? Provavelmente foram confabular o que fariam, né? Uma nova presa que eles tinham conquistado. E quando voltaram, eles me tiraram da sala, e o Virgílio ficou nessa sala, né? E aí eu fui transferido para uma outra sala contiga, onde estava o Pau de Arara, onde estava a cadeira do dragão. Quando o Fon faz esse depoimento dele, eu estou imaginando que essas coisas se concatenem à medida em que ele chegou 2 horas antes de mim na Operação Bandeirantes. Eu cheguei 2 horas depois e o Virgílio 2 horas depois.
Então, o procedimento foi o mesmo, foi passando para um e para o outro. É lógico que com o Virgílio, como era o nosso comandante, eles já sabiam, com certeza, já sabiam quem eu era, que eu era militante do GTA, e sabiam que o Jonas era o comandante do GTA. Já chamavam o Jonas por Jonas, né? Então eles já sabiam da importância do Jonas naquele processo. Aliás, eu acho que muitas vezes eu só não apanhei muito mais do que eu apanhei, porque eu saí dali continuei sendo torturado, depois voltei para o Arara de novo, por conta do processo de quedas. E o Jonas, nesse processo de quedas, era a pessoa mais importante da história. Quer dizer, o processo de quedas é aquela história, você está apanhando, se não cai mais ninguém, você vai continuar apanhando dias ou, quem sabe, até morrer. Né? Mas se cai outras pessoas, você acaba tendo um alívio na sua... Porque eles são obrigados a parar para interrogar outras pessoas. Né? Então, no meu caso concreto, eu saio... O pau de arara é muito mais difícil que cadeira do dragão. É muito mais difícil. Suportar o pau de arara é uma coisa... Né, que a gente, na hora que está sofrendo, não sabe se vai suportar, porque falta de fôlego, de dor, as dores que provocam. Para mim, particularmente, a minha sensibilidade para a dor do pau de arara é muito mais no estiramento dos músculos da perna do que de outras coisas. O estiramento que provoca, você amarra os braços em torno da perna, enfia um cano no meio e te levanta, te suspende e depois aplica o choque. Os músculos eles se retesam, só que eles não podem se retesar porque eles estão amarrados. Então a dor que provoca, isso é o meu sentimento, a minha lembrança de dor maior vinha daí. Talvez isso também seja, cada um vai ter uma, porque uns são mais pesados, uns são mais leves, sei lá, mais flexibilidade. A minha lembrança maior é isso. E a cadeira de dragão é processo parecido, porque você fica com a perna amarrada também, né? Fica sentado, só que a diferença é que você não está pendurado, você está sentado, e com a perna e os braços amarrados. Então, o processo do choque elétrico é exatamente esse, é que ele provoca uma contração muscular e você não consegue fazer a contração. Então eu saio e sou levado para frente e continuo suportando a tortura. E eu também reajo com gritos, etc. Então eu não consigo, depois disso, eu não mais ouvir o Virgílio. Né? Então, provavelmente aquilo ali era uma casa de horror, era uma casa de gritos, e muitos gritos, só tinha gritos também naquela casa, né, para todo lado. Então eu não conseguiria, não tenho memória, talvez eu for mais maduro do que eu, à época, tenho memória para isso, que memória é uma coisa complicada. Eu era repórter, conheci os torturadores, todos, vários deles, e eu não tenho memória para lembrar exatamente quem eram os gritos que eu ouvia, de quem que era. Eu sei que aquilo, aliás, é um outro detalhe que uma comissão da verdade pode apurar, eu tenho dito isso a muitos repórteres que mexem com isso. Os vizinhos da Operação Bandeirantes acompanharam isso. Eu digo isso porque um deles eu conheci posteriormente, um jornalista que morava lá perto, né, e que dizia que era isso, eles ouviam os gritos que acontecia ali dentro. Então talvez reconstituir isso não seja tão difícil. Estavam presentes, o Fon tem muita precisão em nomear quem estava naquele momento. Eu tenho certeza, algumas certezas. Eu lembro que o comandante da Operação Bandeirantes, o Major Dirjo Coelho, ele estava presente. Naquele dia, naquela hora, é óbvio, né? À medida que a operação prende um militante com a importância do Jonas, mesmo que ele não estivesse lá na hora, ele deve ter ido direto lá para recebê-lo. Né? Então, ele estava presente. E precisa ser nomeado, porque o Beltrão, os outros, eram subordinados dele, inclusive. Né? O outro que eu tenho certeza, infelizmente, morreu, pelo que parece, não vai pagar pelo que devia, é o Albernaz. Né? Então, o Albernaz, esse era, na minha opinião, dos torturadores ali presentes, era o mais violento, o mais doente de todos eles. Aliás, depois a história desse capitão, posteriormente, a repressão é uma história muito de crime
mostra bem o que eram aqueles homens que estavam ali dedicados à tortura. Ele acabou expulso do exército. Ele acabou expulso do exército, se não me engano. Mas que nem a família gosta de falar dele, a família não fala sobre ele, evita os próprios familiares. Há 6 meses atrás, o jornal O Globo fez uma... Acabou de falar, mas eu quero só retomar o assunto. O jornal O Globo fez 2 páginas sobre a história do Tom Bernays, que, no meu modo de ver, ele tem uma importância grande na história da repressão do Brasil, porque ele simboliza muita coisa, além de ser um dos homens mais violentos que todos nós que estávamos à época presos, unânimes, tinham unanimidade, né? Achar isso. Ele andava no corredor, não era só uma sala de pau de arara que ele praticava tortura, ele andava com um pedaço de cacete na mão, uma viga de madeira, não sei se vocês lembram, e ele encontrava você que estava no corredor, em algum lugar, ele metia o cacete na hora, não tinha. Ele era o mal da história. Tinha lá na Operação Bandeirantes, tinha a técnica também do bonzinho e do malzinho. Ele é o exemplo do diabo. Tinha o bonzinho também, que era o pastor, Capitão Roberto, e é isso, né? Pontusca também estava lá. Era o bonzinho, né? Estava lá, todos eles acompanharam, não só os nomes que o Afonso citou, como eu tenho a impressão que naquele dia, eu escrevo isso, inclusive num depoimento antigo meu, eu escrevo isso, que naquele dia, dada a importância das quedas que estavam ocorrendo, particularmente com a prisão do Virgílio, do Jonas, todos eles foram para lá. O que nós conseguimos pensar depois, tentando reconstituir mais no calor dos acontecimentos, mais perto, quando a gente ainda tinha memória para lembrar dessa história, é que naquele dia estavam todos lá. Não tinha exceção. Porque quem não participava, eu acho que era uma coisa meio assim, era um dia-chave, aquilo era uma coisa informal, aquilo ainda não tinha equipes constituídas, como mais tarde, equipe de interrogatório, equipe de busca, equipe... Na minha lembrança, aquela época não era assim ainda. Era um monte de torturador correndo atrás de nós. Depois eles vão organizar melhor isso. Então, eu acho que a essência do depoimento que eu tenho a fazer, na verdade, é no sentido de dizer que o Virgílio foi assassinado barbaramente, vilmente, covardemente, por uma equipe, por vários militares e civis, que eram policiais civis que estavam lá, que se revezavam, inclusive, não só em fazer apreensões, buscas, entravam para dentro do pau de arara. Particularmente os policiais civis, foram eles que trouxeram boa parte dessa tecnologia de tortura para dentro da... É dizer isso, então, que eu acho que tem que ser responsabilizados. Só deixa eu fazer, lógico que essa fase final é a fase mais sanguinária, a fase mais exposta do regime, e é onde nós vamos tentar chegar. Mas você falou no início do seu depoimento que, embora você tivesse vindo da universidade, você conviveu muito com o Virgílio fora, pois eu queria que o também retomasse. Mas o Virgílio era uma pessoa tão importante aí na hierarquia como Marighella, como Toledo e outros companheiros aí. O Virgílio, o atual Domingos Galante está aqui hoje, começa lá no Sindicato dos Químicos, no Movimento Operário, na Nitroquímica, em São Miguel Paulista, no partido, depois vai para Cuba, depois ele participa da operação militar, da parte militar do sequestro do embaixador americano, e finalmente essa parte final que a gente está abordando hoje, da prisão e da morte dele, né? Eu queria que você
se pudesse, que aqui a gente tem usado essa... E até nós temos ainda alguns exemplares desse livro, que foi feito pelo Sindicato e pelo Núcleo da Memória. Nós temos poucos exemplares do livrinho que resume a história do Virgílio. Que você falasse desse ser humano, desse militante, né? Porque imagina a trajetória. O nordestino vai para a fábrica, cria toda uma estrutura de resistência no sindicato, pelo Partidão, pelo Partido Comunista, volta com o partido, vai para o Marighella, vai para Cuba e forma esse enorme personagem da história do Brasil. Queria que você abordasse um pouco isso. Sei que você, hoje ele passa por Mané, seguiu, volta para o Fom, queria, porque senão, lógico que a Comissão da Verdade, ela tem duas faces, né? Talvez a Comissão Nacional tenha como atribuição essa visão do processo criminal. E nós estamos aqui tentando construir, mas eu acho que a Comissão Estadual ela tem muito mais a função de criar um movimento nacional de mobilização para a retomada dessa questão que faz 50 anos que o golpe está fazendo. Hoje nós estamos fazendo, nossa semana, nós estamos 49 anos do golpe, e essa história ainda não foi contada, nem foi apurada e muito menos responsabilizada. Então eu queria que você pudesse essa contribuição. Eu posso talvez contar um pouco desse lado mais político do personagem Virgílio. Eu vou contar uma história que nós vivemos juntos, que mostra essa sensibilidade que o Virgílio tinha para as questões sociais. Fizemos um treinamento de guerrilha lá na região de Ribeirão Preto. A região de Ribeirão Preto, naquela época em especial, a questão da cana, o corte da cana, é uma questão muito premente. O Virgílio, todas as vezes que falamos disso, que estivemos em Ribeirão e que ele tinha essa questão presente, de acompanhar o movimento sindical que vivia as lutas contra a exploração da mão de obra na indústria da cana, e inclusive atuava nesse sentido. Quando chegava a hora de cortar cana, não tinha corte, vamos botar fogo em canavial, para aparecer o corte, para aparecer o emprego. Né? O Virgílio fez esse tipo de ação que eu estava presente com ele. Ele tinha tecnologia de como fazer isso, explosivos, né? De bolinha de ping-pong, né? Que a gente usava para isso, né? Jogava no canavial, né? Você já estava longe quando ela se incendiava, né? Com toda uma questão química que envolvia isso aí. Então o Virgílio teve essa cabeça sempre, embora fosse nosso comandante militar, ele sempre teve a cabeça para o social, ele sempre foi um militante, ele concebia a política e executava a política antes de mais nada, e a guerrilha, a luta armada era uma forma de fazer isso. O Virgílio, como ninguém que eu pude ver, tive a oportunidade uma vez de ouvir o Marighella falando muito rapidamente, mas ele ouvi com mais detalhe e acompanhei pessoalmente o Virgílio conversando com os camponeses no interior do Brasil. Eu fiz uma viagem com ele para Goiás, daqui de São Paulo até Goiás. Nós percorremos cerca de 10 ou 12 residências de companheiros militantes da NN camponeses, né, em que o Virgílio trabalhava a construção da nossa coluna guerreira, que era o nosso eixo estratégico, que chamávamos da nossa concepção de guerrilha da época, que era a construção de eixos que atravessariam a América Latina, que é uma concepção que vem desde a OLAS, formulado por Marighella, na OLAS, junto com as guerrilhas da América Latina toda. Isso é uma coisa que eu acho que é super estratégica, da gente manter a memória disso, que poucos conhecem essa história. Se construiriam eixos estratégicos que atravessariam a América Latina. E esses eixos estratégicos que permitiriam a unificação das lutas na América Latina toda, as lutas de independência, se construiria a bandeira de construir o Vietnã na América Latina. Vinha a partir desse conceito, não era o conceito de reservar um espaço do território
território e defender aquilo, como algumas outras forças da época pensavam assim, ou seja, em forma de foco guerrilheiro, ou seja, em forma de reservar espaços do território para fazer defesa. A Eliane nasce com o conceito de construir eixos estratégicos e a guerrilha se locomover em cima desses eixos. Então, essa intervenção do Virgílio, essa construção que era também competência do Virgílio, era construir isso no interior do Brasil. Né? E eu tive o privilégio de acompanhar essa discussão do Virgílio com essa militância. E o Virgílio tinha muito claro o papel que cada um tinha nas comunidades locais. Né? O que cada ponto de apoio que a guerrilha teria numa comunidade, como é que isso seria operado, como é que isso ia funcionar, como é que ele fazia essa discussão com esses companheiros. Então, a contribuição que eu posso dar é um pouco essa. O Virgílio, como nosso comandante militar, um homem de extrema firmeza, de extrema competência, né, que não deixava ninguém ter dúvida na hora, que era uma coisa super estratégica na hora da ação militar, ninguém pode ter dúvida. E o Virgílio é o melhor comandante que nós tínhamos, no sentido de não deixar nenhuma dúvida a respeito de como é que as coisas. O Afonso tem alguma relação? Eu acho que é importante, quando você fala do discernimento político do Virgílio, o meu irmão fez parte do primeiro grupo de brasileiros que foi fazer o curso de guerrilha em Cuba juntamente com o Virgílio. E meu irmão dizia o seguinte, meu irmão, era boa em tática. O Virgílio foi o melhor aluno em estratégia de toda a turma que estava lá, inclusive dos outros latino-americanos. O Virgílio era o que melhor dominava os conceitos de estratégia. Você não teve em Cuba, não? Não, tive posteriormente, muito tempo depois. Sim. Eu só gostaria de acrescentar um depoimento que eu acho que é uma responsabilização muito estratégica de ser feita pelas comissões da verdade, é a justiça militar. Nós éramos entregues, então, à justiça militar, que, na verdade, não era mais do que uma extensão das câmaras de tortura no Brasil. Então, fosse o juiz civil que ocupava a cadeira ali na auditoria militar, na segunda auditoria militar de São Paulo, que era quem tocava os nossos processos, o Nelson Guimarães, ou os juízes militares que também estavam ao lado dele, eram 3 militares que sentavam ao lado dele, eles eram coniventes, sabiam da existência das torturas e nós fizemos denúncias explícitas nos nossos depoimentos sobre a existência de tortura no Brasil e eles jamais tomaram qualquer iniciativa no sentido de apurar essas. Então são muitos militares de alta patente que estão envolvidos nisso, né, e que precisariam também ser responsabilizados. Nós, inclusive, o Chiquinho, o Francisco Gomes da Silva, o Manuel Tava também, eu acho, né? O Manuel auditoria, panfletagem, chamada panfletagem. Nós íamos sair do Tiradentes e íamos para uma audiência na auditoria. Então a gente sabia que o Bacuri, o Eduardo Leite, estava preso no DEOPS. E sabia porque informações de companheiros nossos. Ele veio a ser morto algum tempo depois. Aí nós vamos para essa audiência da auditoria e resolvemos, vamos escrever os panfletos, manuscrito, para tendo a oportunidade de a gente distribuir para jornalistas, enfim, para familiares, para quem estivesse possível de ser distribuído. Botamos esse panfleto no bolso e fomos para a auditoria. E o Francisco, o Chiquinho, foi também com o panfleto no bolso de trás. Chegando na auditoria, não tinha para quem distribuir o panfleto, né? Aquele circo todo que se armava na auditoria. Mas aí nós fizemos, na hora de assinar o depoimento, era uma audiência, não é depoimento, era uma audiência de instrução, não tinha depoimento nenhum. A gente se recusou a assinar e ali deram palavra de declarar porque se recusava. E reproduzimos o que estava no panfleto. Nos recusamos por causa disso. Denunciando
as torturas, as condições carcerárias que vivíamos e a prisão do Eduardo Leite, que estava sendo mantido no DOPS, preso e vivo, até aquela altura ainda. Fizemos nossa declaração, nos sentamos, mas o Francisco ficou com... A hora que ele levantou, o soldado que estava na escolta viu o papel no bolso dele e tirou os papéis do bolso dele. Então, esse papelado acho que existe até. Esses panfletos onde se fazia essa denúncia. E ficou registrando, ficou nos processos, ficou registrando que nós nos recusamos a assinar. Bom, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, a responsabilidade da justiça militar. Não pode se esquecer disso. Eu acho que tem Nelson Guimarães, que é um grande... Mas não é para falar um pouco. É só para... Mas Cirilo já começa, pode começar a mandar. Já começa. É isso, a minha fala é essa. É legal isso, pegando isso nesse ponto que o senhor estava falando, que eu também acho muito importante. O juiz auditor, ele, como já diz, ele simplesmente orienta um colegiado de juízes militares, ele dá uma face jurídica, uma face mais formal, mais legal, não no sentido da legalidade, mas no sentido jurídico, assim, a toda aquela encenação que estava ocorrendo ali. Então, a responsabilidade do Conselho Militar que estava ali é muito grande mesmo. E provavelmente isso não é crime conexo, não. Participar dessa bancada não é crime conexo, mas eles não foram iniciados. Eles, como juízes, não foram iniciados. Na verdade, eles escaparam da anistia e eles têm informação de inúmeros processos. É só pegar o trabalho do Grupo Tortura Brasil, nunca mais, e levantar as denúncias que foram feitas. Hoje em dia está em algum arquivo público qualquer, constando dos depoimentos, nossos depoimentos, da época, da justiça militar. Eu queria reforçar isso, eu acho que é um caminho belíssimo, uma trilha, uma avenida que se abre, porque eles não foram iniciados, não. Eles não foram. Pode ser que aleguem que o tal Benônio Bernardes tenha sido iniciado. Pode ser que aleguem isso. Agora, você tem razão, é outro problema. Agora, o juiz que estava lá no Conselho Militar não foi iniciado. Agora, ele é conivente, sim. Ele faz parte da gangue, sim. E essa gangue, também gostaria já de falar. Depois eu retomo com calma, com a linha do tempo mais nítida. Me perdi. É bom que você esteja falando isso, porque depois de muita discussão com o governo federal, nós conseguimos reaver o prédio da auditoria. Embora ele está completamente destruído, então a gente está tentando, na realidade, nós estamos fazendo uma triangulação. O prédio vai ser cedido para a Comissão da Verdade, mas quem vai tocar o projeto é a Comissão da Verdade da OAB, inclusive do restauro do prédio e transformar aquilo nesses sítios da memória, né, coisa da repressão. Então, até eu vou convidar vocês para o dia que a gente for assinar o ato lá da Comissão da Verdade, que o governo federal vai ceder o prédio. A gente queria fazer uma visita para o prédio, para ver o que sobrou, o que não sobrou. Olha, eu tenho uma peça dele, se você quiser, eu já faço a tradução dele. Uma peça que era da auditoria. Em um dos depoimentos que nós fomos fazer lá, eu terminei roubando o carimbo, ele roubando com todas as letras e com todo orgulho, roubando um carimbo que eles legalizavam os livros que as famílias entregavam nos presídios para a gente. E com ele eu tirei só a borrachinha, estava algemado, me puseram algemado na frente da mesinha que ficava o carimbo. Então, com as mãos aqui atrás, eu roubei, separei a borrachinha
levamos para o presídio e a partir daí a gente tinha condições de legalizar todo o livro que aparecia lá. Se hoje em dia entra celular, e mais importante ainda, entra carregador de celular, porque entrar celular é fácil, alguém esconde, alguém leva, alguém põe dentro disso, daquilo. Agora o carregador é complicado. Mas se naquela época, se hoje levam carregadores de celular para dentro das prisões, naquela época apareciam livros lá dentro muito interessantes, muito importantes para a nossa formação, para a vida do coletivo dos presos, e todos eles são legalizados. E está na minha casa esse carimbo que nós guardávamos dentro de um artesanato, um colar de couro, de sueta, que era nosso trabalho, então, os nossos trabalhos artesanais. E quando a gente precisava usar, de repente, a gente descosturava a porta dele, tirava o carimbo, é um carimbo redondo, né? Então, eu já faço doação para o acervo da próxima casa. Quantos anos você ficou preso? 9 anos, 11 meses e 21 dias. Que faltaram 9 dias para 10 anos. Quanto tempo você passou pelo DOPS, roubando DOPS? Depois foi para mim, 9 anos, repete, 9 anos. 9 anos, faltaram 9 dias para 10 anos. Então, 9 anos, 11 meses e 21 dias. Do dia 30 de setembro de 69 até o dia 21 de setembro de 79. Por isso que eu fui assim. Mas foi um período de grande aprendizado, muita importância. Eu não me reconheceria hoje sem toda essa experiência. Talvez excessivamente prolongada, dolorida, complicada, difícil para mim, para meus familiares, meu pai, minha mãe e tal, mas importantíssima para a minha formação enquanto gente. É muito interessante. Quantos dias você ficou na UBA? Então, eu fiquei 16 dias. E aí, eu posso começar a minha história. É muito interessante, porque todos os meus documentos de prisão, esses tais processos, que eles abriam contra a gente, jogavam naquela justiça militar e tal, todos eles registram que a data da minha prisão é no dia 16 de outubro de 1969. Todos eles. E eu, junto com a Hilda e os filhos dela e tal, nós fomos presos no dia 30 de setembro. Nós estávamos juntos e fomos presos no dia 30 de setembro. E aí surge, então, a primeira grande curiosidade. Né? Eu acho que o primeiro filão a ser investigado pela Comissão da Verdade. Porque é público e notório que a Operação Bandeirantes era clandestina. Beleza? Era clandestina, ótimo. Só que ela era constituída, ela era formada, os seus quadros, ela tinha elementos das Forças Armadas, no plural, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, tinha elementos da Polícia Federal, tinha elementos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no caso, né? E fora elementos paramilitares, gente do CCC, organizações da Samaya. E a pergunta que eu gostaria de ter resposta é a seguinte: aqueles militares que estavam lá dentro, aqueles funcionários públicos que estavam lá dentro, o que eles estavam fazendo ali, legalmente? Eles recebiam seus soldos, seus salários, eles foram liberados de seus quartéis, de suas repartições. Quem assinava o ponto para eles? Quem justificava a ausência deles? Eu acho que todo mundo tem que ser apurado, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Cada um que autorizou a saída ou que não viu que o fulano de tal tinha passado 1 ano e meio fora do quartel, não percebeu. Às vezes acontece isso, o cara não percebe. O major fica 1 ano e meio fora do quartel e ganhando soldo, não sei o quê. Onde é que ele estava? Esse aspecto trabalhista, sabe, igual o Capone, a gente pega pelo imposto de renda, né? O aspecto
aliciada. Um monte de gente que não foi aliciada. Mas não é verdade, companheiro? É um filão. É um filão. Por exemplo, eu vou citar um cara que eu me lembro, em todos os processos tem lá a Constituição do Conselho Militar que julgou você. Mas eu me lembro que no meu processo tinha um cara que era da Seleção Brasileira de Futebol. Que era aquele começa com B, eu não tenho memória, mas é só pegar. É o processo da captura do embaixador americano, que eu participei com o Virgílio. Um dos juízes militares do Conselho era um cara da Escola de Educação Física do Exército, que logo depois, ou naquele momento, já estava na Seleção Brasileira. Ele começa com P. Exatamente. O preparador físico do Palmeiras, mas foi convocado. Por favor. Havia um capitão do Exército chamado Bonet, que era preparador físico do Palmeiras. Esse mundo do futebol estava todo invadido, era comprometido, enfim, mas eu não quero interromper o depoimento. Mas é isso, isso aí está registrado, entendeu? É fácil de apurar. Da mesma forma que é fácil de apurar o cara lá do quartel que autorizou o seu Major Beltramo a se afastar por tanto tempo. E tendo uma remuneração dupla, né? Porque ao mesmo tempo que ele ganhava o soldo do Exército, tripla ou quádrupla, ele se apropriava de coisas que ele encontrava pela rua. Ele se apropriava, por exemplo, de um carro que estava meu. Um carro meu era um Volkswagen meu e tal. Ah, sei lá onde é que foi parar. E está no processo. Eu disse que eu tinha um carro que sumiu. Cadê meu carro? Não é verdade? Então ele ganhava o soldo como militar, ou como agente da Polícia Federal, ou como delegado de polícia, tal. Pegava o botim das vítimas, né? E ainda ganhava a grana da Fiesp e tudo mais, o tal do juiz Nicolau. O juiz Nicolau que arrecadava dinheiro para pagar aquele bando todo de gente lá, da Operação Bandeirantes clandestina, tal. E por que ele virou juiz? Aliás, um emérito juiz, né? Um cara, um expoente. Por que ele virou juiz? Porque ele era juiz passista do trabalho. Ele não era nunca. Acho que ele nem direito ele fez. Ele era juiz classista e foi galgando postos como retribuição a essa grana que ele levantava para pagar esses funcionários públicos. Né? Para pagar os funcionários públicos, ele dava esse pagamento por fora e, em retribuição, virou juiz. E na hora que ele assumiu a cadeira lá de juiz, deu no que deu, né? Pegou só 170 milhões naquela época. Os valores eram mais modestos. 170 milhões. Bem, mas vamos retomar. Então eu fui preso no dia 30 de setembro de 1969. Com a Hilda. Nós estávamos numa residência no litoral norte de São Paulo, porque nós estávamos aguardando lá que a organização nos providenciasse documentos falsos, passaporte, fundamentalmente, para que viajássemos para o exterior. Eu estava lá por minhas razões, mas eu quero destacar aqui, em função do teor desse nosso encontro, o que a Hilda estava fazendo lá. Né? A Hilda era uma senhora casada com o Virgílio, e esse era o crime dela. Ela precisava sair do interior, ela não tinha a menor condição de ficar nesse país. Né? Particularmente com os meninos pequenos, os seus filhos pequenos. Hoje a gente vê ali o carequinha ali, um marmanjo e tal. Naquela época ele era pequenininho. A irmã dele era neném de berço, ela tinha poucos meses de vida.
garantir a integridade dela e da família dela. E qual o crime? Ser esposa do vigílio. Bem, aí nós somos presos ali nessa manhã do dia 30, o dia estava chegando, amanhecendo, não sei que horas eram, porque eu estava dormindo. Eu estava dormindo no alto de um beliche. E de repente eu me vejo jogado no chão, eu acordo com um cidadão com um pé no meu peito, um fuzil apontado para minha cara e tal. Então, diante desse despertar, não me lembro bem que horas eram, não, mas era bem cedo, né? Bem cedo. Eu me lembro que na véspera estava tendo uma das eliminatórias do Festival de Música e parece que, se não me engano, era Sabiá que tinha se apresentado na véspera naquele festival. Então, isso que eu me lembro bem. A residência que nós estávamos era de alguém que gostava muito de teatro. Então eu fiquei lendo, tinha muitos textos de teatro, muitas publicações, muitos livros e tal. E eu fiquei lendo, achei lá bacana e tal, e fui dormir mais tarde e tal. E sou acordado dessa forma. A gente é jogado ali na varanda da casa, na frente ali da sacada da casa. Não me lembro mais direito como é que era a coisa, mas eu me lembro que os nossos espancamentos já começaram ali na presença das crianças. Na presença das crianças e tal. E a gente foi muito espancado ali diante daquela cena com a família. Ninguém sabia, eu sei lá, quem era aquela senhora, que meninos eram aqueles, meninos de 4, 6 anos, uma menininha de 2, 3 meses, e um pouquinho maior, já com uns 2 anos, né? Se não me engano, era mais ou menos isso, né? A idade do pessoal lá. Mas nada disso impediu o espancamento geral ali, geral. Da família do vigílio, esse aspecto que eu quero levantar, a família do vigílio. Então, quando a gente vê ele chegando preso, né, pelo relato dos companheiros do FON, dos céus, então a gente vê ele chegando e vendo toda aquela resistência, é porque ele tinha informação e sabia contra quem a índole dos nossos inimigos. E eram inimigos mesmo. Aquela turma tomou de assalto o Estado brasileiro. Tomou de assalto as Forças Armadas brasileiras. Para eles se instalarem, né? Muita gente foi presa, muita gente das Forças Armadas, muita gente foi preterida na sua carreira militar, muita gente foi expulsa. Quer dizer, eles não eram os comandantes do exército, como às vezes, tantos anos depois, a gente pode imaginar. Não eram, não. Eles ocuparam, eles deram o golpe, se estendeu por todas as instituições, e todas as instituições foram tomadas de assalto, inclusive as Forças Armadas. É por isso que não tem o menor sentido haver qualquer tipo de resistência militar, e eu garanto que não há qualquer tipo de resistência militar a que se apure tudo isso, e que se puna tudo isso, a que se reveja essa tal de anistia. Por que todo mundo foi iniciado? Vamos pensar. Por que foi? Vamos ver o texto da anistia. O que fala lá? Fala que torturador foi iniciado. Como é que um torturador, alguém que tomou de assalto o governo desse país, alguém que tomou de assalto o Estado brasileiro, pode iniciar seu cúmplice? Que história é essa? Como é que ele pode fazer isso? Assim é fácil. É só dar uma caneta para o Escadinha que ele anistia o Beira-Mar. Dá uma caneta para o Escadinha que ele anistia o Beira-Mar, está tudo legal, papo firme, vamos lá. Foi o que aconteceu nesse país. Quer dizer, a tal da anistia, aquela que foi votada por um congresso castrado, aquela que foi lá foi votada por um congresso, mas um congresso castrado que eles também ocuparam o parlamento. O parlamento foi
várias safras e gerações de deputados e de membros de todas as instâncias do legislativo, em todos no nível municipal, estadual, federal. Vários membros foram caçados, afastados, assassinados. Então, aquele parlamento que votou essa tal da lei da anistia, feita pelo Beira-Mar, não tem o menor significado. Assim como não tem o menor significado a justiça de reconhecer que eles foram anistiados. Não vejo o menor sentido nisso. Agora, se alguém tem dúvida, vamos ler o texto. Porque no texto não fala nada, não. O texto não fala nada. O texto fala que seriam anistiados, né, aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos. O que é um crime conexo? Bem, eu cometi, para a ditadura, um crime político. Eu peguei um grupo de companheiros e tomamos de assalto o carro do embaixador americano no Brasil, comandados pelo Jonas, comandados pelo Virgílio Gomes da Silva. E sequestramos aquele embaixador amigo, amicíssimo. Né? Os Estados Unidos, o governo americano agora está liberando os documentos, a gente está vendo filmes e tudo mais, mostrando o quanto amigos eles eram. Então, pois bem, nós capturamos então aquele embaixador americano desse país amigo e trocamos o nosso prisioneiro por outros prisioneiros, nossos companheiros. Foi isso que aconteceu. Para fazer essa ação, a gente cometeu, mais uma vez, entre aspas, crimes conexos. Nós usamos carros que nós tínhamos, entre aspas, roubado. Nós usamos armas que nós tínhamos, entre aspas, roubado. Por isso que o Virgílio falava que cadê a metralhadora? Está na 15 de novembro. 15 de novembro é um centro bancário. E naquela época, o centro bancário tinha que ter segurança máxima, né? Porque era ali que a gente ia buscar os fundos da Revolução. Né? Não tinha esse negócio de ouro, de Moscou, não. O ouro estava também lá na 15 de novembro. A gente ia buscar nos bancos, tal, como qualquer cidadão. Né? E também as armas. Né? Então, isso é crime conexo. Ou de qualquer outra natureza. Por exemplo, se você tem um amigo, um companheiro que está sendo perseguido pela polícia ditatorial e você abriga esse companheiro ou transporta ele até uma fronteira segura enfim, você cria condições para ele escapar do arbítrio. Né? Você também está cometendo um crime terrível contra a ditadura. A ditadura é muito sensível, né? Muito sensível, muito preocupada, muito medrosa. Por exemplo, o Caetano Veloso, um artista, é um perigo para uma ditadura. Né? Prende esse homem, manda para Londres. Tá? A ditadura é muito sensível. Ela começou com a Marcha da Família por Deus pela Liberdade, e cheio de pátria, pedindo golpe, tudo insuflado pelo país amigo lá do norte e tal. No momento seguinte, eles já estão prendendo e matando o padre. Né? Por quê? Porque eles são muito sensíveis, tudo preocupa, tudo amedronta quem assalta o poder de um Estado, de um país, de uma nação. Né? Mas eu acho que eu estou devagando, né? Vou retomar aqui a coisa. Então, eu fui preso no dia 19 de setembro, e quando eu cheguei lá, dia 30 de setembro, desculpe, quando eu cheguei lá, passei pelo corredor polonês, tudo aquilo, e quando eu estou no pau de arara, de cabeça para baixo, vendo o mundo de cabeça para baixo, a coisa que mais me impressionava, né, que estava tudo sujo de sangue, eu acho que não só sangue, hoje em dia, logo imediatamente, eu acho que tinha mais coisa, devia ter massa encefálica, devia ter
sangue de um brasileiro, mataram um brasileiro, não sei o quê. Então, no momento posterior, eles me diziam que eles tinham muita ironia, era um pessoal muito bom humor. Eles tinham muita ironia, eles diziam que era um brasileiro e alguém brincava, mas tinha um toquezinho vermelho. Isso me marcou. Que era um brasileiro, mas tinha um toquezinho vermelho. Pois bem, 30 e tantos anos depois, se acha uma pasta jogada no meio de outra pasta que não tinha nada a ver com aquele assunto. Se acha o atestado de óbito desse desaparecido. Então, o governo ditatorial do estado de São Paulo recolheu um corpo que foi encontrado no matagal, recolheu o corpo, levou para o instituto adequado, não sei qual foi, fez a perícia, fez os exames datiloscópicos e concluiu que era do Virgílio Gomes da Silva. E se calou. Mas esse é outro assunto. O que eu queria destacar é o seguinte: como esse cadáver estava vestido? Ele tinha uma camiseta amarela, está escrito no atestado de óbito, no laudo. Ele tinha uma camiseta amarela, um calção verde e meias vermelhas. Então, eu fui preso no dia 30 de setembro. Eu não posso testemunhar sobre a morte dele. Mas, por exemplo, sobre isso eu testemunho. Sobre isso, que foi morto um brasileiro, aqui foi morto um brasileiro, mas que não era tão brasileiro assim, não. Tinha um toquezinho vermelho. Isso eu me lembro como se fosse hoje. Entendeu? E 40 anos depois, o jornalista Mário Magalhães termina achando no arquivo público do Estado de São Paulo esse atestado, esse laudo da polícia técnica, sei lá quem é que dá isso, se é a polícia técnica, Instituto de Criminalística, sei lá quem, eu não entendo, graças a Deus, essa burocracia toda do Estado. Mas está lá que ele morreu, um brasileiro com um toquezinho vermelho. Da mesma forma como tinha me cantado a bola os torturadores que estavam me torturando naquele momento. Que são os mesmos, o Bernays, Maurício, eu também concordo com o Celso. Que eu acho que naquela época da Operação Bandeirantes, ela não tinha essa estruturalização maior. Ela era muito informal mesmo. Apesar de todo mundo que está lá dentro estar sendo abonado as suas faltas no quartel de origem, né? Mas ela é muito informal mesmo. Todo mundo fazia tudo. E todos gostavam muito de torturar. Né? E quem não participava na sessão direta, às vezes ia visitar. Por exemplo, entre o dia 30, que eu cheguei lá, na Operação Bandeirantes, e o dia 16, quando eu saí, um pouco antes, nós fomos visitados pelo comandante-geral do 2º Exército, dentro da sala de tortura. Ele apareceu para nos visitar, não sei se vocês se recordam, mas eu estava na hora. Eu era uma presa a ser mostrada a ele, uma presa acabada, destruída, ali, esquálida. Mas ele foi lá me visitar. Não levou a clássica maçã. Me disse levar uma portuada, mas não, ele foi lá. General Canabarro. Trabalhava aqui do lado. Ele era comandante do 2º Exército. A sede era aqui. Ele é outro que poderia, né? Graças a Deus. Ele já passou. Não se encontra mais no meio da gente. Está devidamente dentro de um caldeirão ardendo em algum lugar por aí. Como disse Ulisses Guimarães, e minhas condolências para a família. A família não tem nada a ver com isso. Então,
experiência bastante grande de militância ao lado dele, também posso dar um testemunho mais positivo possível da figura dele, da personalidade dele. E eu acho que é importante também a gente levantar isso, por exemplo, muito importante, porque pode ajudar, pelo menos de alguma forma, a colaborar com a família dele hoje. Por exemplo, a família ainda está às voltas, tentando processar um irresponsável de um diretor de cinema que fez um filme sobre ele, que coloca uma personagem ali que é uma aberração. Estou falando do filme do Barreto, do João Barreto, chamado O Que É Isso, Companheiro. Eles remuneraram Gabeira para usar esse título. Mas eles não seguiram o livro clássico do Gabeira para fazer o filme, fazer o roteiro. O roteiro do filme não tem nada a ver com o que o Gabeira escreveu. É absolutamente diferente. E é uma ficção. E uma ficção pavorosa em termos de cinema. Ele usa de artifícios, ele usa de lugares comuns no cinema da mais baixa categoria. E um desses artifícios, uma dessas baixarias cinematográficas que eles fazem, é exatamente compor a personalidade dessa personagem lá que eles chamam de Jonas, Comandante Jonas, que é de um maluco, é de um cara fora de si, uma aberração humana, um brutamontes, que não tem nada a ver com o companheiro que militou ao meu lado e ao lado de tantos outros companheiros e de tantas frentes de militância na política sindical, tal. Não tem nada a ver com a personalidade daquele homem, uma pessoa extremamente amigável, extremamente bondosa, firmíssima, firme. Agora, o que tem a ver firmeza no comando de um grupo político-militar? O que tem a ver firmeza com mau-caratismo, com brutalidade, com falta de educação? O cara é mal educado, o cara é uma personagem, uma aberração humana que está ali. Então, eu acho que esse testemunho é muito importante. É tarefa da Comissão da Verdade em todos os níveis, né? Seja do Rio de Janeiro, seja do Estado de São Paulo, seja federal, ou seja qualquer outra que se forme e que tente apurar as coisas, ajudar a família nesse processo com esse diretor. É importantíssimo, ele tem que ser responsabilizado. Um parênteses meu, só para falar sobre o que eu acho dele. Eu passei 10 anos preso, já disse isso aqui, para defender a liberdade de criação desse país, entre outras coisas. A liberdade de criação. Então ele tem todo o direito no mundo, não só ele, qualquer cidadão, brasileiro ou não, tem todo o direito de vir ao nosso país, fazer o filme que bem lhe entender, o que ele quiser. Ele que faz o filme dele. Agora ele tem que, primeiro, fazer um filme honesto. Ele não pode fazer um filme ficcional. Até pode, né? Não pode fazer um filme ficcional dizendo que é um filme, botando elementos do filme, até o nome e tudo mais, todo o sumário do filme, todo o roteiro do filme, de um fato real, histórico, que aconteceu, e fazer uma ficção. Ele não tem muito esse direito. Pode fazer, mas vai ser considerado um mau cineasta, péssimo cineasta. É igual aquele que fazia o filme dos valorosos mocinhos do Oeste, ocupando o Oeste, e assassinavam aqueles medonhos e pavorosos índios.
Lembra daqueles filmes, os comanches vinham assim e sacanamente por trás assassinavam o pobre do desbravador do Oeste. Né? É a mesma coisa, quer dizer, um péssimo cineasta, isso ele tem que assumir. Ele é um péssimo cineasta, tem todo o direito do mundo. Então. Agora, é um péssimo cineasta e mais. Tem que responder civilmente pelo que ele fez. A sua obra cria problema, por exemplo, para a família. Cria problema para a família. Aquele monstro que está ali não era o tal do Virgílio, não era o Jonas. Não era. Ainda tem instâncias judiciais brasileiras discutindo se era ou não era. E a coisa está pendendo pela demora de anos e anos aí dentro de uma gaveta qualquer. Está pendendo para o lado do cineasta que fez esse papel ridículo. Né? E a gente precisa prestigiar a família. Então, eu acho que apura-se, levanta-se e ainda ajuda a família, porque a gente tem que ganhar esse processo é de todos nós, não é deles, não. Formalmente, eles é que tem que dar um nome lá, mas é de todos nós, é do interesse geral, do interesse da nação brasileira. Mesmo que muita gente nesse país hoje, por uma série de razões, possa não ter consciência disso. Aí já é um outro problema. Gradativamente a gente chega lá. Então, esse aspecto desse filme eu acho muito importante. Porque essa imagem do Jonas, me perdoe os cariocas, mas a figura de um nordestino perturbou muito a pequena burguesia carioca, perturbou muito, chocou. E eles não entendiam, gente, às vezes filho de um figurão, político de expressão, enfim, gente da corte, porque infelizmente ainda existe esse tipo de ideologia no Rio de Janeiro, ainda existe, e em 1969 existia ainda mais, que o nordestino não podia estar ali naquele comando, não podia, e se tivesse, devia ter alguma coisa errada, devia ser um crápula. Com certeza era um crápula. Como é que um nordestino pode fazer isso? Tem gente que até hoje não aceita o nordestino, porque tem 9 dedos, por exemplo. Operário, nordestino. Posso falar uma coisa aqui? Ignorante. O famoso, nordestino, operário e ignorante. Foda-se. Tá na cara. Baixinho, atarracado. Eu sou baiano, meu pessoal. Eu sou baiano. Aliás, é outro crime da ditadura. Antes de 64, eu havia nascido na região leste brasileira. E a ditadura destruiu também isso. Nós somos um dos únicos países no mundo que não tem leste. Nós temos sul, temos oeste, temos nordeste, e não tem leste. A ditadura acabou com isso. Eu sou baiano e sou nordestino. Hoje em dia eu nasci na região leste, mas hoje eu sou nordestino, graças à herança maldita da ditadura. Tem coisas que marcam até hoje. Bem, então o Virgílio era isso. Imagine um nordestino comandando uma ação. Então tem gente que até hoje discute quem comandou a ação. Porque o Jonas só podia ser nordestino, só podia ser comandante militar. Ele era milico, grosso, forte. O comandante político era outro, com certeza, eu garanto que era outro. Só que quem pensa assim se esquece que toda concepção de várias, inclusive a nossa organização, ela não previa o comando militar. Se
desgarrado e separado do comando político. O Virgílio Gomes da Silva era o comandante político-militar da ação. E assim ele agiu, e assim ele comandou, graças a Deus. Graças a Deus. Tem gente, por exemplo, que fala que a ação é muito simples. Você conhece? Uma ação banal, simples, eu teria feito. Ótimo. Só que, de repente, o embaixador, em vez de sair com um band-aidzinho na cabeça, podia sair com um crânio trepanado, né, com uma bala de 45. De repente, ele reagiu, passa fogo no cara. Né? Bem, e tudo isso, eu estou falando esses aspectos, eu não quero falar, não estou falando de mim, não. Eu estou falando de quem me comandava naquele momento. E da importância desse comando político-militar, daquela ação, e da figura dos homens, o papel do homem na história. Né? O papel do homem na história é muito decisivo. Se fosse uma outra personalidade, as coisas seriam um pouco diferentes. Fundamentalmente, ele teria seguido o mesmo rumo, mas um pouco diferente. É natural, a vida é assim mesmo, a história é assim, graças a Deus também. Né? Porque aí a gente vai tendo os acasos, as sortes da história. E a gente teve muita sorte em contar com um comandante como o Jonas, um comandante do GDA, que era um cara brilhante, humano, com uma formação técnica, né, de guerra fantástica, com qualidades excepcionais, até qualidades de personalidade, de trajetória de vida. Por exemplo, quando ele fez pugilismo na nitroquímica e no sindicato, né, ele fazia pugilismo. Isso ajudou, tudo ajuda, tudo soma, né, tudo compõe uma personalidade e tal. E a gente teve muita sorte em contar com ele, né, com aquele jeitão todo dele e com aquela figura brilhante, maravilhosa. Bem, em linhas gerais é isso, só no princípio é isso. Né? E fiz bem, eu dou também, como disse o Fome, o testemunho que o senhor Maurício, capitão Maurício, o Albernaz, o Beltrão, o Major Beltrão, né, me contaram, debaixo de porrada, com mil ironias, gozação e tal, me contaram que na véspera eles tinham matado um brasileiro, mas que não era tão brasileiro assim, era meio vermelho, tinha uma pontinha vermelha. É muito importante isso, é muito importante, porque era assim que estava vestido aquele cadáver que foi encontrado. E aí eu reforço uma outra figura jurídica da ditadura que também merece ser investigada, a figura dos promotores. Que promotor era esse? Que promotor era esse que recebe um processo e não levantou? Cadê as coisas datiloscópicas desse cidadão que está aqui, no tal de Virgílio? Cadê ele? Faz uma pesquisa, chama, liga lá para o Instituto de Criminalística do Estado e tenta levantar a figura datiloscópica desse cidadão aqui. Porque eu estou com um processo aqui na mão que eu preciso tomar uma providência. Nem todo juiz fica 2 anos com um caso para ser julgado e manda engavetar. Nem todo juiz faz, nem todo promotor, nem todo procurador. Nem todo mundo faz isso. Mas o procurador do caso, por exemplo, que caiu nas mãos para avaliar o caso do Virgílio, fez essa providência simples. Se ele tivesse feito isso, o Virgílio não seria um desaparecido até hoje, 50 anos depois. Porque naquele momento o governo ditatorial do Estado de São Paulo, através de suas instituições, já tinha reconhecido, sim, que ele estava morto. Então esse homem tem culpa, um cartão de culpa muito grande, inclusive funcional. Ele é um péssimo procurador. Só uma ditadura mesmo para se satisfazer com uma figura como aquela. Na verdade, pense bem, que irresponsabilidade ele pegar um processo na mão vindo de um órgão do Estado, a polícia política, né? E não pedir a ficha datiloscópica, pediu sobre aquele cara, também está ali,
acusações terríveis contra o cara, e ele, pois lá, é passivo, ele foi condenado à rebelia. Foi condenado à rebelia. Por quê? Porque esse prezado procurador não pediu a ficha. Muito bom, um excelente funcionário da ditadura. Um excelente capacho da ditadura. Agora, hoje em dia, ele não pode mais conviver com a gente na sociedade. Com a gente. Ele tem que ser responsabilizado, esteja vivo ou morto. Porque é um problema funcional. O chefe dele tem. E se o chefe já morreu, ótimo. A instituição tem. A instituição tem. Porque aqui, o Estado é assim. O Estado é todo compartimentado para a gente condenar um PM porque matou covardemente um menino aqui na periferia, sem dizer que a polícia militar é assassina. A polícia militar não é assassina. Da mesma forma que o Exército também é, e a Procuradoria da Justiça Militar Brasileira também não é. Mas aquele era. E se aquele foi, o chefe dele também foi, e a instituição tem que ser responsabilizada. A instituição tem que responder por isso, sim. Ela não foi iniciada. Isso não é crime conexo. Isso não é crime conexo. O juiz, a gente já abordou, o Celso levantou, o juiz, inclusive os militares, porque o juiz auditor civil estava ali brincando, vou dizer, para desorientar os milicos. Pela lei, ele devia orientar, dar uma fisionomia, uma roupagem jurídica ao que pensa aquela cabeça do militar que estava ali, mas ele desorientava, ele era um tal mandado dos interesses dele. Não vou dizer da ditadura, era dele, porque eles faziam parte, era parte integrante de toda aquela encenação. O que a gente estava fazendo? O que a gente estava fazendo num tribunal militar? Que diabo? Por quê? Por quê? Não sei. Uma boa pergunta para alguém responder. Não sei. Bem, é isso a princípio. Desculpe, me perdoe. Eu queria pedir 5 minutos de intervalo para a gente dar uma respirada. Parece bem que ironia, né? O filho do cineasta resolveu limpar a imagem da família fazendo um filme sobre a biografia de um outro brasileiro, né? E acabou com a biografia do brasileiro aquele filme. A família realmente não tem vocação para fazer filme. O pai fez um filme péssimo e o filho tentou fazer, pelo menos contar a história da mãe do personagem, acabou com a biografia do personagem. O personagem tinha a maior vergonha daquele filme.